A chuva caía como lâminas afiadas sobre o telhado da velha casa em Lisboa, e João, com o coração acelerado, subiu as escadas rangentes do sótão pela primeira vez em anos, atraído por um sussurro que não era do vento. Seus dedos trêmulos roçaram uma caixa esquecida, e ao abri-la, uma carta amarelada escorregou para o chão, selada com cera vermelha rachada, endereçada a meu eterno companheiro, em caligrafia trêmula de outrora. Ao desdobrá-la sob a luz fraca de uma lanterna, as palavras saltaram como fantasmas. Se você ler isso, significa que eu parti sem te dizer adeus, mas nosso amor sobrevive nas sombras desta casa. João congelou, o ar do sótão tornando-se sufocante apesar do frio úmido que se infiltrava pelas frestas. A carta não era de sua avó, como ele imaginara em devaneios infantis sobre heranças familiares, era de um homem chamado Elias, escrita em 1942, durante a ditadura que sufocava não só vozes políticas, mas também corações que ousavam amar além das normas. Eu te amei em silêncio, nas noites de Alfama, onde o fado chorava por nós, lia-se ali, e cada linha era um soco no peito de João, que aos 28 anos ainda lutava para aceitar seu próprio segredo em uma família que idolatrava tradições católicas rígidas. Seu avô, o respeitado professor António, retratado em fotos emolduradas como um pilar de virtude, havia escondido isso tudo. E por que agora, quando João, recém-saído de um rompimento doloroso com um namorado que o acusara de ser muito sensível para um homem de verdade, sentia o mundo desabar como aquela chuva impiedosa? Ele releu a carta inteira, as lágrimas misturando-se à poeira que dançava no feixe de luz da lanterna. Elias descrevia encontros furtivos nos becos empedrados de Lisboa, toques roubados sob as arcadas do Chiado, e um amor que desafiava a guerra e a repressão. Mas o final era um mistério, guarde isso para quando o tempo for certo. Há mais, no baú sob o assoalho. João olhou para o chão de madeira gasta, o coração martelando como o trovão lá fora. Com as unhas, ele arranhou as tábuas até que uma delas cedeu, revelando não um baú, mas um envelope maior, contendo fotografias desbotadas, duas silhuetas masculinas abraçadas à beira do Tejo, o avô jovem, irreconhecível em sua vulnerabilidade, e Elias, com um sorriso que ecoava o de João em dias melhores. Um bilhete anexado, na mesma caligrafia: filho, se você é como eu, isso te libertará. Procura o filho de Elias em Porto. Ele guarda o resto. A manhã seguinte amanheceu cinzenta, mas João não via as nuvens, via apenas o peso daquela herança inesperada. Ele, que trabalhava como ilustrador freelance em um estúdio apertado no Bairro Alto, cancelou todas as reuniões e pegou o trem para Porto, o envelope pressionado contra o peito como um talismã. A viagem foi um turbilhão de pensamentos, e se sua família descobrisse? Sua mãe, viúva devota, que ainda rezava pelo pecado que ela intuía nele sem nunca confrontar. Seu irmão mais velho, casado com filhos, que o via como eterno solteiro excêntrico. Mas acima de tudo, o que o movia era uma faísca de esperança. Talvez Elias e António tivessem encontrado uma forma de amar apesar de tudo, e João pudesse aprender com isso. Porto recebeu com sua bruma atlântica, as ruas íngremes do Ribeira quando com o burburinho de turistas e locais. O endereço na carta levava a uma livraria antiga na Rua das Flores, Livros do Tempo, um lugar que cheirava a papel velho e chá de hortelã. Atrás do balcão, um homem na casa dos 50, com cabelos grisalhos e óculos de armação fina, folheava um volume de poesia de Fernando Pessoa. Boa tarde, disse João, a voz rouca de nervosismo. Eu vim por causa de Elias. Meu nome é João, neto de António. O homem ergueu os olhos devagar, e por um instante, o tempo parou. Seu rosto, marcado por rugas suaves, iluminou-se com uma mistura de choque e reconhecimento. António. O professor de Lisboa. Você tem os olhos dele. Ele se apresentou como Miguel, filho de Elias, adotado após a morte precoce do pai em um acidente suspeito durante os anos sombrios do regime. Miguel fechou a livraria mais cedo, trancando a porta com mãos que tremiam levemente, e os levou a uma sala nos fundos, repleta de caixas etiquetadas com datas e nomes. Meu pai nunca falou muito, mas guardava tudo. Cartas, diários, até desenhos que ele fazia de António. Eles se conheceram na universidade, em Coimbra, antes da guerra. Amor à primeira vista, mas o mundo não permitia. Enquanto Miguel desembrulhava um pacote de retalhos de tecido contendo mais correspondências, João sentiu uma conexão imediata, não só com o passado, mas com aquele homem à sua frente, cuja voz grave carregava a melancolia do Douro. Miguel era viúvo, perdera o parceiro para uma doença há 5 anos, e desde então se refugiara nos livros, evitando laços que doessem tanto. Eu entendo o silêncio, confessou Miguel, passando uma xícara de chá. Cresci ouvindo sussurros sobre o amigo especial do meu pai. Só aos 20 soube a verdade, e isso me salvou de me esconder como ele fez. João compartilhou sua própria história, o rompimento recente, a pressão da família, e pela primeira vez em meses, as palavras fluíram sem julgamento. Havia algo na presença de Miguel, uma estabilidade quieta, como as muralhas de pedra de Porto,
que o fazia se sentir visto. Mas o mistério se aprofundava. Entre os papéis, uma nota de António: Elias, se algo acontecer, proteja o anel. Ele é a chave para nossa casa secreta em Sintra. Um anel. Miguel vasculhou uma gaveta e produziu uma joia simples de prata, gravada com iniciais entrelaçadas. Aí, meu pai o usava no polegar, dizendo que era sorte. Nunca soube. João pegou o anel, sentindo um formigamento na pele, como se o metal ainda pulsasse com memórias. Decidiram ir a Sintra no dia seguinte, uma viagem que prometia respostas, mas também reacendeu velhas feridas em Miguel. Eu parei de buscar o passado depois de perder o Tomás, admitiu ele no trem, olhando pela janela para as colinas verdejantes. Dói demais reviver o que não se pode mudar. João, impulsivamente, tocou sua mão. Talvez não seja reviver, mas honrar. Como eu honro você agora, por me mostrar que não estou sozinho. Sintra os envolveu em sua névoa mágica, os palácios coloridos contrastando com o peso que carregavam. A casa secreta era uma cabana modesta nos arredores, escondida por vinhas selvagens, que o anel destrancou, encaixando perfeitamente na fechadura enferrujada. Dentro, poeira e teias, mas também um diário encadernado em couro, escrito alternadamente por António e Elias. As páginas narravam sua história: o primeiro beijo sob as estrelas de Coimbra, as noites de planejamento de fuga frustradas pela guerra, o casamento forçado de António com a avó de João para encobrir o escândalo. Eu o amei em cada oração falsa que recitei, escreveu António. Mas o choque veio na metade. Elias não morrera em acidente, fora silenciado por chantagistas que descobriram o caso, forçando António a um exílio emocional que durou décadas. João sentiu o chão sumir. Seu avô, o homem que o ensinara a pescar no Tejo, carregara esse fardo sozinho. Lágrimas vieram, e Miguel o abraçou, um gesto hesitante que se prolongou, transformando-se em consolo mútuo. Naquele abraço, sob o teto que abrigara amantes proibidos, algo floresceu entre eles, não paixão imediata, mas uma ternura profunda, tecida de empatia compartilhada. Voltando a Porto, conversas noturnas na livraria se estenderam até o amanhecer, Miguel lendo trechos de poesia lésbica de Sofia de Melo Brainer para ilustrar amores resilientes, João esboçando retratos que capturavam a essência ferida do outro. Mas o conflito irrompeu quando a mãe de João ligou, insistindo em uma visita familiar. Você anda estranho, filho. Traga esse amigo de Porto se quiser, mas não me envergonhe. A pressão montou como uma onda. João voltou a Lisboa temporariamente, levando o diário escondido, e confrontou a mãe em sua casa no Alentejo, onde o sol escaldante não aquecia o frio da negação dela. Mamãe, o vovô não era o santo que você pinta. Ele amava um homem, como eu amo. As palavras saíram como um vendaval, e ela desabou, confessando que sempre soubera, mas o medo da sociedade a calara. Eu te protegi do mesmo jeito, João. Mas e agora? O que dirão? O abraço que se seguiu foi tenso, mas real, um primeiro passo através do abismo da compreensão. Enquanto isso, em Porto, Miguel enfrentava seu próprio demonio, um ex-amigo da comunidade LGBTQ+ local, que o acusava de trair a causa, ao se isolar após a perda de Tomás. Você se esconde como seu pai, gritou o homem durante um evento na Casa da Música, e Miguel, ferido, questionou se merecia o laço nascente com João. O clímax se aproximou em uma noite de festival em Lisboa, o Santo António enchendo as ruas de sardinha assada e manjerico. João convidara Miguel para a festa, um teste de coragem para ambos. Mas no meio da multidão, um passo em falso, um primo de João, bêbado, avistou-os de mãos dadas e soltou insultos homofóbicos e quando as sombras do passado. Vocês são uma vergonha na família. Como o avô, né? Eu ouvi boatos. A multidão parou, olhares curiosos transformando-se em sussurros, e João sentiu o pânico subir como baile. Miguel, em vez de recuar, enfrentou o primo. Seu avô amou com honra, mais do que você jamais saberá. E nós amamos agora, à luz do dia. A briga verbal escalou, atraindo polícia, e no caos, João e Miguel fugiram para os telhados do Alfama, ofegantes, o fado ao fundo lamentando suas dores. Ali, sob as estrelas que testemunharam amores ancestrais, veio a revelação final. No diário, uma página solta que João carregava, António escrevera uma carta não enviada a Elias, prometendo que, se sobrevivessem, revelariam tudo ao mundo. Mas Elias partira primeiro, e António, em sua velhice, sussurrara a um neto, João, para viver sem sombras. Era para ele, o herdeiro do coração, não do nome. Você é o segredo inesperado, murmurou Miguel, puxando João para si. Não o passado, mas o futuro que ele sonhou. O beijo que se seguiu foi casto, carregado de promessas, um selo de cura, onde o mistério da carta antiga se transformava em ponte para um amor novo, livre de correntes. Os meses seguintes foram de reconstrução.
João e Miguel alternavam entre Lisboa e Porto, João ilustrando um livro sobre histórias LGBTQ+ portuguesas ocultas, com Miguel como editor. A família de João rachou e se reconstruiu. O irmão, após ler o diário, pediu perdão em uma ceia de Natal, abraçando-os como iguais. A mãe, aos poucos, aprendeu a amar sem condições, visitando a livraria e até dançando no Pride de Lisboa pela primeira vez. Conflitos menores surgiam, ciúmes bobos quando João viajava para exposições, inseguranças de Miguel sobre a diferença de idade, mas cada um era um degrau na escada da confiança, com conversas profundas à beira do Douro ou no Chiado, desvendando camadas da alma um do outro. Um ano após a descoberta, no sótão da casa em Lisboa, agora limpo e iluminado por janelas novas, João e Miguel realizaram uma cerimônia privada, queimaram as cartas antigas em uma fogueira simbólica, liberando os espíritos de António e Elias, e trocaram anéis idênticos ao de prata, gravados com J.I.M. pelo amor que vence o tempo, disse João, e Miguel respondeu, e as sombras. A chuva daquela noite fatídica dera lugar a um sol perene, e no ar pairava não mistério, mas certeza, de que o segredo inesperado era, afinal, o mais belo, um amor que, como Portugal, renascia das cinzas da história com graça e tenacidade. A luz do entardecer filtrava-se pelas persianas da livraria em Porto, pintando faixas douradas sobre as pilhas de livros que Miguel organizava com precisão meticulosa. Desde a viagem a Sintra, ele notara mudanças sutis em si mesmo, o riso vinha mais fácil, as noites de insônia cediam a sonhos onde Tomás sorria em aprovação, não em acusação. João havia partido há 2 semanas para uma residência artística em Évora, prometendo ligações diárias, mas o silêncio do telefone naquela tarde o inquietava. Ele está bem, murmurou Miguel para si, folheando um volume de memórias de José Saramago, buscando consolo nas palavras sobre solidão e conexão. O sino da porta tilintou, e uma mulher de meia-idade entrou, carregando uma caixa de papelão amassada. Senhor Miguel. Herdei isso da tia-avó, e ela mencionou seu pai, Elias. Seus olhos, cansados mas curiosos, fixaram-se nele. Dentro da caixa, mais relíquias, um relógio de bolso gravado com as mesmas iniciais AI e um mapa dobrado de Lisboa, marcado com pontos em tinta vermelha, locais de encontros, talvez. Miguel sentiu um arrepio, o passado, que pensara sepultado, ressurgia como um rio subterrâneo. Pode examinar, disse a mulher, mas a uma condição, encontro o que isso significa antes que eu venda a casa da família. Enquanto ela partia, Miguel ligou para João, a voz trêmula descrevendo a descoberta. Vem para cá amanhã. Isso pode mudar tudo. João, imerso em esboços de vinhedos alentejanos, sentiu o puxão familiar, o mesmo que o levara ao sótão meses antes. Ele largou os lápis e pegou o primeiro trem, o coração dividido entre empolgação e receio. E se isso revelasse mais dor? E se o legado de Elias e António fosse uma maldição, não uma bênção? Mas o pensamento de Miguel, vulnerável ao telefone, o impulsionava, seu amor era frágil ainda, como uma aquarela fresca, e precisava de camadas para durar. Ao chegar em Porto, a recepção foi um abraço apertado na estação de São Bento, os azulejos azuis testemunhando sua reunião. Senti sua falta, confessou João, inalando o cheiro de livros e loção de barbear que era Miguel. Eles caminharam até a livraria, mãos entrelaçadas discretamente, ignorando olhares curiosos. O mapa se desdobrou sobre a mesa, revelando um padrão, pontos formando um coração irregular ao redor do castelo de São Jorge. Eles se encontravam aqui durante a guerra, deduziu Miguel, traçando as linhas com o dedo. Meu pai mencionava o castelo dos nossos segredos em histórias de Ninar. Mas um ponto final levava a uma rua obscura no Moraria, com uma nota manuscrita, o testamento escondido. Só para o sangue de Elias. O conflito interno de Miguel explodiu naquela noite, durante o jantar em um restaurante ribeirinho. E se eu não for digno? Meu pai adotou-me, mas e se o sangue excluir isso? Sua voz quebrou, e quando a insegurança que o isolamento pós-Tomás havia plantado. João, do outro lado da mesa, estendeu a mão sobre as velas tremulosentes. Você é o sangue do coração dele, Miguel. Como eu sou do meu avô. Não é DNA, é herança de coragem. As palavras acalmaram a tempestade, mas não a extinguiram. Na cama que dividiam pela primeira vez em semanas, conversas sussurradas viraram confissões. João admitiu medos de ser o fraco na família. Miguel revelou cartas não lidas de Tomás, cheias de raiva pelo luto que o consumira. No dia seguinte, de volta a Lisboa, eles seguiram o mapa como caçadores de tesouros emocionais. O castelo de São Jorge, com suas muralhas antigas, os recebeu com o vento salgado do Tejo. Em um canto escondido, sob uma pedra solta, encontraram uma cápsula de metal. Dentro, o testamento de Elias, datado de 1945, deixando tudo, uma pequena fortuna em ações de vinho do Porto, para o companheiro António e seu descendente que carregue nossa chama. Mas anexado, um depoimento chocante. Elias não fora vítima de acidente,
mas de um assassinato encoberto por um primo invejoso de António, que descobrira o caso e o usara para chantagear a família, forçando o silêncio eterno. A revelação os derrubou como um soco. Sentados nos jardins do castelo, com Lisboa estendendo-se abaixo como um tapete de luzes, João chorou pela injustiça, Miguel pela traipeira normalidade que seu pai sofrera. Ele morreu por amor, sussurrou Miguel, e nós quase repetimos o ciclo, escondendo o nosso. O abraço que se seguiu foi feroz, uma âncora contra o abismo. Mas o drama escalou quando o primo de João, o mesmo da briga no festival, apareceu, não por acaso, mas seguindo rumores familiares. Eu sei do testamento, rosnou ele, olhos gananciosos. O avô me contou no leito de morte. Aquela fortuna é minha por direito de sangue puro. A confrontação no jardim foi tensa, turistas parando para observar. O primo, um homem corpulento de 40 anos, herdeiro autoproclamado das vinhas alentejanas, acusou Miguel de ser um intruso oportunista, e quando preconceitos velados que João ouvira na infância. Vocês gays sempre querem o que não é de vocês. Miguel, ferido mas resoluto, ergueu o testamento. É de amor, não de sangue. E você? O que ganhou traindo a memória do seu próprio avô. João interveio, voz firme, saia daqui, ou eu conto para todos, sobre a chantagem do seu pai, que matou Elias por inveja. O primo recuou, pálido, murmurando ameaças vazias, mas o dano estava feito, a semente da dúvida plantada, Miguel questionando se sua presença em Lisboa os punha demais a João. Dias de tensão se seguiram. João mergulhou no trabalho, ilustrando o livro com fúria catártica, enquanto Miguel voltava a Porto, alegando assuntos da livraria. Ligações curtas, mensagens evasivas, o abismo crescia. Então, um passo em falso, durante uma entrevista para um podcast sobre herança que era em Portugal, João mencionou o testamento anonimamente, mas o primo, vingativo, vazou detalhes para a imprensa sensacionalista. Manchetes gritavam, escândalo familiar, herança gay revela assassinato nos anos 40, e a família explodiu em chamadas furiosas. A mãe de João, abalada, implorou, volte para casa, filho. Deixe isso no passado. O irmão, solidário mas prático, aconselhou, proteja-se, João. Não perca tudo por fantasmas. Isolado em seu estúdio no Barro Alto, João sentiu o peso esmagador. Ele ligou para Miguel à meia-noite, voz embargada, eu te amo, mas isso está nos destruindo. Talvez devêssemos pausar. Silêncio do outro lado, então, não fuja como eles fugiram. Eu venho. Miguel chegou ao amanhecer, tremendo de exaustão da viagem noturna, e encontraram-se nas ruas vazias, o fadiquando de um bar distante. Eu tenho medo, admitiu Miguel, de ser o peso que te afunda. João, lágrimas escorrendo, rebateu, você é a luz que me ergue. Juntos, enfrentamos o primo, a família, o mundo. Eles contrataram um advogado discreto, um aliado da comunidade em Lisboa, para contestar a reivindicação do primo com provas do diário e testamento. O processo foi árduo, audiências tensas, olhares acusadores na corte, mas cada vitória pequena fortalecia seu laço. Durante uma pausa, em um café no Rossio, Miguel surpreendeu João com um presente, um colar com o relógio de Elias adaptado, ticando como um coração vivo. Para lembrar que o tempo cura, não apaga. O gesto derreteu as últimas barreiras, e naquela noite, em um hotel boutique com vista para o Tejo, promessas foram feitas, não de perfeição, mas de presença, de escolher um ao outro diariamente. O verdito veio em uma manhã chuvosa de outono, a herança, modesta mas simbólica, foi dividida entre causas LGBTQ+, e uma fundação em nome de Elias e António, com Miguel como guardião. O primo, desmascarado, sumiu em humilhação. A família de João, fragmentada mas em cura, compareceu a uma leitura pública do livro de João, Sombras do Tejo, Amores Esquecidos, onde Miguel leu trechos com voz que não tremia mais. Lágrimas coletivas, aplausos, um fechamento não de feridas, mas de ciclos. No epílogo de sua jornada, João e Miguel compraram a cabana em Sintra, transformando-a em retiro para escritores Quier, um farol contra o esquecimento. Ali, sob as vinhas que outrora esconderam amantes, eles plantaram uma roseira, símbolo de espinhos superados. O mistério nos uniu, disse João uma tarde, entrelaçando dedos. Miguel sorriu, olhos brilhando, e o amor nos mantém. O inverno em Porto trazia um frio que se infiltrava nos ossos, mas na livraria aquecida por uma lareira crepitante, João e Miguel encontravam calor em rotinas simples, catalogar volumes raros pela manhã, caminhar pelo cais de Ribeira ao pôr do sol, partilhando histórias que entrelaçavam passado e presente. O livro de João, publicado por uma editora independente de Coimbra, recebera resenhas elogiosas nos jornais de Lisboa, chamando-o de um hino à resiliência que era portuguesa. Mas o sucesso trazia sombras, convites para palestras os separavam, e João, sensível às críticas online de romantização excessiva do trauma, questionava se sua voz era autêntica.
Uma carta chegou à livraria, endereçada a Miguel em caligrafia trêmula, de um primo distante de Elias, vivendo em Faro, alegando possuir provas finais do assassinato, uma confissão gravada em fita cassete dos anos 70, ditada pelo chantagista moribundo. Venham, antes que eu morra, pedia o remetente. Miguel hesitou, o fantasma de traições passadas sussurrando dúvidas. E se for uma armadilha, como a do seu primo? João, sempre o impulsivo, insistiu, precisamos de paz total. Vamos para o Algarve, transformar isso em fechamento. A viagem sul, de trem sinuoso ao longo da costa, foi pontuada por silêncios reflexivos, quebrados por paradas em vilarejos onde contavam anedotas de António e Elias para estranhos curiosos, sendo sua história no tecido da nação. Em Faro, a casa do primo era uma vila caiada à beira-mar, o ar salgado misturando-se ao cheiro de jasmim. O homem, idoso e frágil, os recebeu com olhos úmidos. Meu pai matou Elias por ciúme, não só do amor, mas da vida que António escolheu com ele em segredo. Aqui está a fita. A gravação, reproduzida em um toca-fitas antigo, era crua, voz rouca confessando o empurrão fatal em uma escada escorregadia após uma discussão, encoberto como acidente para preservar a honra familiar. Eu via o anel deles e queimava de inveja, admitia o homem. O ouvinte, o filho do assassino, chorou abertamente. Meu pai se arrependeu no fim, mas o silêncio o consumiu. Usem isso para curar, não para odiar. A revelação foi um bálsamo amargo. De volta ao trem, Miguel quebrou seu silêncio habitual. Eu carreguei raiva por décadas, culpando o mundo pelo silêncio do meu pai. Mas era medo, não fraqueza. João, encostado em seu ombro, compartilhou. Eu via o vovô como herói distante, mas ele era humano, falho, como eu, lutando para amar abertamente. A conversa fluiu para o futuro, planos para a fundação, uma viagem a Coimbra para homenagear o primeiro encontro de Elias e António na universidade. Mas o conflito surgiu em uma parada em Évora. Uma ex-colega de João, invejosa do sucesso do livro, espalhou rumores de que ele inventara partes da história para vender vitimismo que era. A calúnia chegou a Miguel via rede social, reacendendo inseguranças. E se as pessoas nos virem como fraude? Perguntou ele em uma ligação tensa. João, ferido pela dúvida implícita, rebateu com calor. Nós vivemos isso, Miguel. Não é ficção. A briga se estendeu por dias, mensagens curtas dando lugar a um silêncio gelado. Isolado em Faro para processar a fita, Miguel confrontou seu luto por Tomás novamente, o parceiro morrera resentindo o excesso de passado que Miguel carregava, e agora temia repetir com João. Um sonho vívido acordou, Elias, jovem e sorridente, dizendo, AME no presente, filho. O passado é ponte, não prisão. Ele pegou o trem de volta, chegando a Porto em uma nevasca rara, batendo à porta da livraria encharcado. Eu errei. Você não é Tomás, e eu não sou o mesmo homem. Me perdoe por duvidar de nós. O reencontro foi tempestuoso e terno, discussões acaloradas sobre limites emocionais, seguidas de risos ao recordarem a viagem caótica. Eles decidiram terapia conjunta com um conselheiro que era em Lisboa, um espaço seguro para desenterrar raízes profundas. Sessões revelaram camadas, a hipervigilância de Miguel, moldada pela perda, a busca de João por validação, e quando o silêncio do avô. Cada insight era uma vitória, fortalecendo o tecido de seu relacionamento como as muralhas de Óbidos. Enquanto isso, a fundação ganhava forma. Corações do Tejo, financiada pela herança, oferecia bolsas para artistas LGBTQ+ explorarem narrativas ocultas. O lançamento em uma galeria no Chiado foi um triunfo, discursos emocionados, exposições de desenhos de João inspirados no diário, leituras de Miguel de poemas de Elias. Mas o alto tranco veio quando o primo de João reapareceu, não com raiva, mas com uma carta de desculpas rabiscada. Eu era o eco do meu pai, o chantagista. Perdoem-me, ou pelo menos, permitam que eu honre agora. Eles o convidaram para o evento, e em um momento vulnerável, ele leu uma página do diário em voz alta, voz trêmula ganhando força, simbolizando redenção familiar. Primavera floresceu, e com ela, uma surpresa. Miguel propôs uma viagem à Espanha, para visitar arquivos de exilados que Herda era salazarista, expandindo sua pesquisa. João aceitou, mas com uma condição, sem fantasmas desta vez. Só nós. A jornada pelos Pirineus foi leve, piqueniques em vinhedos catalães, danças em festas flamencas adaptadas, noites de estrelas onde prometiam filhos por adoção, um dia. De volta, o livro ganhou um prémio literário, e em seu discurso, João dedicou, aos amores que ousaram nas sombras, e aos que agora brilham. Mas nem tudo era idílio. Uma crise de saúde de Miguel, uma pneumonia branda, resquício do inverno, testou sua resiliência. No hospital de Porto, João velou, segurando sua mão, confrontando o terror da perda. Não me deixe, sussurrou. Miguel,
fraco mas sorridente, rebateu: eu fico. Pela vida que construímos. A recuperação foi lenta, mas os ajudou a priorizar. Fins de semana desconectados em Sintra, cozinhando bacalhau à brás, rindo de erros culinários. No verão, o retiro em Sintra abriu portas para o primeiro residente, um jovem poeta de Braga, cuja história de rejeição familiar ecoava a de João. Vê-lo florescer sob sua orientação foi catártico. E em uma noite de lua cheia, na cabana restaurada, Miguel e João trocaram votos informais, anéis de prata reluzindo. Pelo mistério que nos encontrou, e pelo amor que nos define. O sol de verão banhava as ruas de Lisboa em ouro líquido, mas no estúdio de João no Bairro Alto, a luz parecia opaca sob o peso de prazos apertados. O segundo livro, uma coletânea de histórias que era cultadas pela Fundação, exigia edições finais, e ele se perdia em revisões, ignorando as mensagens de Miguel sobre uma feira de livros em Porto. Você está se afogando de novo? Dissera o terapeuta na última sessão, e João sabia, o perfeccionismo era sua armadura contra o medo de falhar como o avô, silenciando sua voz. Uma manhã, o telefone tocou com uma notícia bombástica. Um documentário da RTP sobre amores proibidos na ditadura portuguesa queria basear um episódio em sua história, entrevistando-os. Miguel, animado, via a oportunidade de educação. João, aterrorizado, via exposição. E se isso reabre feridas na família? Ou atrai haters? A discussão via videochamada escalou, Miguel acusando de viver no medo dos outros, João retrucando que você não entende a pressão de ser o rosto público. O silêncio que se seguiu durou 48 horas, um abismo que João preencheu com caminhadas solitárias pelo Tejo, questionando se seu amor era forte o suficiente para o escrutínio. Ele cedeu primeiro, pegando o trem para Porto com um buquê de flores silvestres do Alentejo. A livraria estava vazia, exceto por Miguel, empacotando livros com movimentos mecânicos. Eu vim porque o medo não é maior que nós, disse João, estendendo as flores. Miguel, olhos vermelhos de noites mal dormidas, puxou-o para um abraço. Desculpe por pressionar. Eu esqueço que sua coragem é quieta, como a do avô. A reconciliação veio em camadas, uma noite de vinho do Douro, dançando fado em um bar escondido, onde Miguel sussurrou: aceito o documentário se você aceitar que eu te protejo também. As filmagens em Lisboa foram um turbilhão, câmaras capturando o sótão restaurado, recriações sensíveis de encontros de Elias e António nos becos de Alfama, entrevistas onde João e Miguel compartilhavam vulnerabilidades, o rompimento inicial de João, o luto de Miguel. Mas um conflito irrompeu durante uma pausa. A diretora, uma mulher progressista mas insistente, pressionou por mais drama emocional, sugerindo encenações de momentos íntimos que beiravam o sensacionalismo. Isso não é sobre nós, é sobre a verdade, protestou Miguel, e João apoiou, ameaçando sair. A tensão culminou em uma reunião acalorada, onde eles reescreveram o roteiro, insistindo em foco nas emoções, não no espetáculo. Enquanto isso, a família de João navegava ondas próprias. Sua mãe, inspirada pelo livro, juntou-se a um grupo de apoio para pais de filhos LGBTQ+, em Évora, e surpreendeu-os com uma visita a Porto, trazendo um álbum de fotos antigas, incluindo uma de António jovem, com um olhar melancólico que agora fazia sentido. Eu perdoei o silêncio dele, disse ela, abraçando Miguel como filho. O irmão, mais relutante, enviou uma mensagem: orgulhoso de você, maninho. Mas me ensina a falar sobre isso com os meus garotos. Pequenos passos, mas reais, sendo a teia familiar mais forte. O documentário estreou em um festival em Coimbra, a cidade que unira Elias e António. A plateia, mista de académicos e ativistas, aplaudiu de pé, mas o verdadeiro teste veio online. Comentários positivos misturados a trolls homofóbicos, um deles do primo redimido, que se revelara como aliado anúncio. João, monitorando com ansiedade, encontrou refúgio nas cartas de fãs, jovens de todo Portugal compartilhando suas próprias descobertas de identidade. Uma em particular, de um adolescente de Setúbal, tocou: sua história me deu coragem para sair do armário. Obrigado por mostrar que o amor vence. Outono trouxe uma reviravolta pessoal. Miguel descobriu uma carta perdida no forro da livraria, de Tomás, não de raiva, mas de amor final. Se eu partir, encontra alguém que te faça rir como eu não consegui nos fins. Você merece. Lendo em voz alta para João à beira do Douro, Miguel chorou pela primeira vez sem amargura. Ele me livrou. João, segurando-o, sentiu o laço se aprofundar, não competindo com fantasmas, mas honrando-os. Mas o clímax do ano veio com uma ameaça externa, um grupo conservador católico, e quando resquícios do salazarismo, processou a Fundação por distorção histórica, alegando que o documentário promovia moralidade. A mídia explodiu, e João e Miguel enfrentaram audiências públicas, defendendo sua narrativa com diários e testamentos em mãos. Aliados surgiram, historiadores, artistas, até a mãe de João testemunhando sobre o impacto na família.
O caso, amplamente coberto, virou debate nacional sobre memória Kier, e a vitória judicial foi esmagadora. A corte ordenou retratação, financiando workshops educativos. Na celebração em Sintra, rodeados de residentes da Fundação, João ergueu um brinde, pelos segredos que se tornam luz. Miguel, ao seu lado, acrescentou, e pelos amores que nos reescrevem. O retiro pulsava com vida, poetas recitando, ilustradores esboçando, um coro de vozes diversas. E em uma alcova quieta, sob as estrelas, eles sonharam com o próximo capítulo, a adoção, talvez um filho para herdar não sombras, mas histórias de triunfo. Inverno retornou suave, e com ele, uma surpresa. Miguel, sempre o guardião dos livros, escreveu seu primeiro conto, sobre um livrífico que encontra um mapa para o coração. João o ilustrou, e o volume privado tornou-se seu talismã. Nós somos a sequência inesperada, disse João, traçando o rosto de Miguel à luz da lareira. E a melhor parte da história. A neve rara em Lisboa derretia devagar nas calçadas do Chiado, mas no coração de João, um calor persistente crescia com a proximidade do período anual. Pela primeira vez, ele e Miguel marchariam como casais oficiais, bandeiras arco-íris tremulando ao lado de sua mãe, que carregaria uma placa: Amor é família. O planejamento era eufórico, fantasias inspiradas em Fado Kier, um flow temático da Fundação com recriações poéticas de Elias e António. Mas sob a superfície, tensões borbulhavam. Miguel, mais reservado, temia a multidão, memórias de protestos violentos nos anos 80 que seu pai evitara. Uma semana antes, o conflito explodiu em uma ligação. Um patrocinador corporativo do PRID, uma marca de vinho conservadora, retirou apoio após pressão de grupos reacionários, citando controvérsia excessiva. João, idealista, queria boicotar. Miguel, prático, sugeria negociação. Não podemos arriscar a visibilidade da Fundação, argumentou ele. João, ferido, rebateu, visibilidade sem integridade é traição. A briga terminou com portas batidas, João em Lisboa, afundando em esboços furiosos, Miguel em Porto, reorganizando prateleiras como distração. Dias de frieza digital se seguiram, quebrados por uma intervenção surpresa. O irmão de João, visitando a capital com os sobrinhos, ligou para Miguel. Meu irmão é teimoso como o avô, mas ele te ama. Vem para a marcha juntos. A conversa, paternal e honesta, derreteu o gelo, e Miguel pegou o trem, encontrando João em uma praça do Rossio, rodeado de esboços de flow-ass alternativos. Eu estava errado, admitiu Miguel, abraçando integridade primeiro. Vamos refazer sem eles. A reconciliação veio em uma noite de chuva fina, caminhando pelo Tejo, prometendo equilibrar paixão e pragmatismo. O PRID de 2026 foi épico, milhares nas ruas, o flow da Fundação liderado por João e Miguel em trajes de época adaptados, João como um poeta rebelde, Miguel como o sábio do Douro. A mãe de João marchava ao lado, sobrinhos com arco-íris pintados no rosto, e até o primo redimido apareceu, carregando uma faixa de apoio. Performances de fado lésbico ecoavam, artistas que de todo o país compartilhando palcos. Mas um momento de tensão, um contramanifesto de fundamentalistas gritava slogans homofóbicos na periferia da parada, e um confronto quase físico irrompeu. Miguel, instintivamente protetor, puxou João para trás, mas foi a voz de um jovem ativista, o mesmo poeta residente de Sintra, que acalmou: amor, não ódio. A multidão uniu-se em canto, transformando a ameaça em triunfo. Pós-PRID, o buzz midiático elevou a Fundação, doações fluíram, residentes aumentaram. Mas o verdadeiro alto tranco veio pessoalmente. Durante uma retrita em Sintra, Miguel revelou uma surpresa: papéis de adoção iniciais para um menino de 8 anos de um orfanato em Braga, órfão de pais trans, cuja história de resiliência os tocara. Ele se chama Elias, disse Miguel, voz embargada. João, atonito, chorou de alegria: nosso pequeno mistério. Enquanto isso, o documentário ganhou prémios internacionais, levando a convites para festivais em Berlim e Nova York. A primeira viagem conjunta, a Berlim, foi uma aventura: passeios pelo muro, visitas a museus de história LGBTQ+, noites em cafés onde compartilharam sua jornada com ativistas globais. Mas jet lag e diferenças culturais testaram. João, extrovertido, brilhava em painéis; Miguel, introspectivo, ansiava quietude. Uma discussão em um hotel, sobre equilibrar carreiras, levou a uma caminhada solitária de João pela porta de Brandemburgo, refletindo sobre o quanto haviam crescido. Voltando, ele encontrou Miguel com chá quente: somos equipe, não solistas. De volta a Portugal, a adoção avançou. Elias, com olhos curiosos e riso contagiante, visitou Sintra pela primeira vez, encantando-se com a cabana como um castelo de contos. Vocês são como os príncipes das histórias? Perguntou ele. João e Miguel riram, prometendo aventuras. Mas desafios surgiram. A mãe de João, avó relutante, questionou se eles dariam estrutura suficiente, e quando preconceitos velados.
Uma conversa franca em Évora resolveu. Ela leu livros infantis que era com o menino, transformando dúvida em abraço. Outono trouxe uma crise externa. Vazamento de dados da Fundação revelou identidades de beneficiários, expondo jovens vulneráveis à assédio online. João e Miguel trabalharam incansavelmente, atualizações de segurança, apoio psicológico, mas o stress minou Miguel, desencadeando uma recaída de ansiedade. Em uma sessão de terapia, ele confessou: "Eu temo falhar com Elias como meu pai falhou comigo", silenciando por proteção. João, segurando sua mão, rebateu: "Você quebra o ciclo todos os dias, amando alto." O ano fechou com a aprovação final da adoção. Em uma corte em Braga, sob chuva natalina, eles se tornaram pais. Elias, agora oficialmente deles, desenhou um cartão, 3 figuras de mãos dadas sob um arco-íris. A família reuniu-se em Porto para o Natal, mãe, irmão, até o primo, trocando presentes e histórias, o diário de Elias e António lido em voz alta como tradição. Na véspera, na livraria Nevada, João sussurrou para Miguel: "Do sótão ao nosso lar, que jornada." Miguel, beijando sua testa, respondeu: "Infinita, amor." Primavera de 2027 desabrochava em Sintra com profusão de flores, mas na cabana do retiro, o ar estava carregado de expectativa nervosa. Elias, agora com 9 anos, preparava sua primeira apresentação na escola, um poema sobre famílias coloridas, inspirado nas histórias de João e Miguel. Eles o observavam da cozinha, xícaras de café fumegantes nas mãos, orgulhosos mas ansiosos por seu mundo expandir além das paredes protetoras. "Ele vai brilhar", disse João, mas sua voz traiu a preocupação com bullies potenciais em uma escola ainda marcada por resquícios conservadores. A rotina familiar era um equilíbrio delicado, manhãs com Elias recitando lições, tardes de trabalho remoto, João ilustrando gráfico no Velsquier, Miguel gerenciando a livraria via vídeo, noites de contos onde o passado de Elias e António se entrelaçava com aventuras fictícias. Mas uma carta chegou de Coimbra, uma conferência académica convidava-os para um painel sobre herança queer na literatura portuguesa, com foco em suas descobertas. Oportunidade de impacto, mas conflito, quem ficaria com Elias durante a viagem de 3 dias? A discussão veio ao jantar, sobre sopa de peixe. Miguel queria recusar, priorizando estabilidade. João via como lição para Elias de família moderna. "Ele precisa ver que pais viajam e voltam", argumentou. Elias, ouvindo escondido, interveio: "Eu fico com a vovó. Vão contar nossa história." A inocência infantil desarmou, mas reacendeu inseguranças de Miguel. "E se ele nos veja como ausentes, como meu pai foi?" João, paciente, lembrou: "Nós estamos presentes no coração, sempre." A conferência em Coimbra foi transformadora. Palestras em salões históricos da universidade, onde Elias e António se conheceram, debates acalorados sobre silêncios literários em autores como Pessoa. João e Miguel compartilharam o palco, alternando falas, João com ilustrações projetadas, Miguel com trechos de diários. A plateia, erudita e diversa, aplaudiu, mas uma pergunta cortante veio: seu romance é autêntico, ou romantizado para consumo? Miguel congelou, e quando dúvidas passadas, mas João interveio: é cru, dor, alegria, tudo. Como a vida. O momento uniu-os, e na recepção, conversas com jovens académicos inspiraram um novo projeto, antologia de vozes queer contemporâneas. De volta, Elias os recebeu com um abraço apertado, relendo o poema com confiança renovada. Mas o drama familiar escalou. O irmão de João, visitando com a família, testemunhou uma discussão leve sobre horários, e depois confidenciou: vocês brigam como casados normais. Mas e o casamento? Para Elias, para a sociedade. A semente plantada cresceu. Em Portugal, uniões de fato eram legais, mas o ritual apelava ao desejo de formalidade, honrando tradições sem hipocrisia. Eles planejaram em segredo, uma cerimônia pequena em Sintra, no Jardim da Cabana, com família e amigos da Fundação. Mas um passo em falso, a mãe de João, animada, espalhou a notícia em seu grupo de apoio, e repórteres sensacionalistas farjaram, transformando em casamento queer de herdeiros escandalosos. Paparazzi acamparam, e Miguel, claustrofóbico, quis cancelar. Isso vira circo, não celebração. João, ferido pela falta de confiança, rebateu: ou enfrentamos o mundo juntos, ou o medo vence. A briga culminou em uma caminhada noturna pela serra, onde lágrimas e confissões fluíram, medos de exposição, anseios por normalidade. Elias, sensível, desenhou um convite, corações entrelaçados com as iniciais AI, JIM, e, para que ninguém estrague. O gesto infantil os reconduziu, e eles reforçaram a segurança, cerimônia privada, anúncio pós-evento. O dia foi mágico, sob um arco de flores silvestres, com o Tejo distante brilhando, eles trocaram votos escritos à mão. João, você me encontrou no sótão da alma, e me trouxe à luz. Miguel,
Seu coração é meu mapa, guiando através de tempestades. Elias portava as alianças, e a mãe chorava abertamente, o irmão brindando com orgulho. Amigos da Fundação cantaram um fado adaptado, celebrando amores resilientes. Pós-casamento, a mídia respeitou o embargo, focando em histórias positivas. A Fundação expandiu um centro em Lisboa para terapia care, financiado por royalties do documentário. Mas um conflito pessoal surgiu. Elias, na escola, enfrentou bullying por dois pais, voltando com olhos inchados. João e Miguel o abraçaram, ensinando resiliência através de visitas a ativistas idosos que sobreviveram à ditadura. Eles nos ensinaram a erguer a cabeça, disse Miguel. O menino, fortalecido, compartilhou sua história em uma assembleia escolar, inspirando aliados. Verão trouxe uma surpresa global, um convite para a ONU em Genebra, sobre direitos LGBTQ+, e patrimônio cultural. Viagem em família, Elias encantado com chocolates suíços, João e Miguel palestrando com paixão. Mas jet lag testou, discussões sobre paternidade em público, equilibrando ativismo e privacidade. Uma noite, em um lago sereno, eles refletiram: somos mais que sobreviventes, somos construtores. Outono solidificou legados, o casamento legalizado abriu portas para famílias queer, e Elias floresceu, escrevendo contos sobre aves fantasmas que guiavam heróis. Em uma ceia familiar em Porto, com neve caindo, João ergueu o brinde, pelo segredo que se tornou nossa força. Miguel, ao lado, com Elias no colo, completou: e pela família que o tempo nos deu. Anos se desenrolaram como páginas viradas, Elias adolescente, defendendo causas, a Fundação ramificante para a Espanha, João e Miguel, grisalhos mas inabaláveis, visitando o túmulo de Elias e António com flores. O sótão original, agora museu particular, ecoava com risos de netos adotivos. O mistério inicial. Um catalisador para uma vida de amor profundo, provando que, em Portugal, corações ousados reescrevem destinos.